Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e tem mais estudo para a gente aprender da palavra hoje. Dúvida na tela. No domingo ouvi uma pregação do meu pastor, onde ele dizia sobre a pessoa ser cerimonialmente impura. Não entendi muito bem sobre o que seria estar cerimonialmente impuro. O que seria isso na prática, pois não era o foco da pregação dele. Gostaria de entender o que significa isso na Bíblia e se hoje em dia podemos ainda estar cerimonialmente impuros diante de Deus. Muito obrigado, querida irmã. Pergunta muito interessante, muita gente confunde isso lá dentro das leis de Levítico. Eu vou explicar isso em detalhes no estudo de hoje, por isso vamos até a minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com Levítico, capítulo 15, versículo 25, que diz o seguinte: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Irmãos, esse é um exemplo que nós temos dentro da lei a respeito de um fato que deixava a mulher por um tempo imunda ou impura, assim como no tempo da menstruação. Olha que interessante também o texto de Levítico 12, versículo 5, onde a mulher que tinha um bebê era também considerada impura. Diz o seguinte: se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Bom, falando um pouquinho da expressão que foi perguntada na pergunta do início desse estudo, a expressão cerimonialmente impuro, ela não existe dentro da Bíblia Sagrada. Ela é uma expressão que a teologia usa para explicar a respeito das impurezas e imundícias que nós temos citadas lá nas leis que são contidas, ou que estão contidas, melhor dizendo, lá no Velho Testamento. É importante a gente entender que quando a Bíblia fala que alguém está impuro, não significa necessariamente que essa pessoa está cometendo um pecado. Então a gente precisa entender muito bem essa diferenciação. O que significa imundo, impuro, quando é caso de pecado e quando não é caso de pecado, mas é caso de alguma situação que a pessoa está passando e que Deus estabeleceu que ela deveria estar um tempo sem participar ali dos atos públicos de culto. Nós vamos entender isso em detalhes no estudo de hoje. Fica até o final para você aprender em profundidade. Eu quero começar estudando com você os dois conceitos, impuro e imundo, que são conceitos que a gente precisa entender. Antes de te explicar, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade. Lembrando, tem vídeo novo aqui, segunda a sexta, 15 horas, e temos também já mais de 700 vídeos publicados para abençoar a sua vida. E quero lembrar também que nós temos um projeto de maior aprofundamento da palavra de Deus na sua vida. É o projeto Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, onde você vai estudar de Gênesis a Apocalipse em videoaulas. Tem mais informações ali na área de comentários. Embaixo desse vídeo, dê um clique na área de comentários. Primeiro comentário fixado tem a nossa página. Esse é um projeto de ajuda a missionários, ao mesmo tempo em que estudamos a Bíblia de forma profunda. Bom, dentro do contexto bíblico, uma pessoa que era chamada ou considerada impura ou imunda era alguém que não estava naquele determinado momento de acordo com as exigências de Deus, e aí nós temos os detalhamentos dentro da lei, e essas exigências, seja por atitudes internas da pessoa ou problemas externos que ela tinha, ou seja, pessoas que não tinham observado algum aspecto da lei ou que estavam passando por algum problema em sua vida que as tornava imundas ou impuras por certo tempo, a gente tinha então determinado algumas regras, algumas considerações para pessoas que estavam nessa situação. Dentro desse contexto, estar impuro ou imundo dentro da Bíblia não significa necessariamente sujeira, ok? Significa que a pessoa estava ali impossibilitada de participar dos rituais, das cerimônias de culto a Deus, e que ela deveria aguardar certo tempo até que ela pudesse novamente estar pura e limpa de acordo com as regras da lei para voltar a participar. É por isso que se diz então que a pessoa estava cerimonialmente impura, ou seja, em desacordo com as exigências de Deus que ele tinha para a realização
dos rituais e cerimônias. Mas a gente vai entender isso melhor com alguns exemplos. O que eu quero que fica nessa primeira parte para você entender bem é que a pessoa impura e imunda dentro do Velho Testamento é a pessoa que por algum motivo quebrou alguma das regras. Não necessariamente era uma regra que determinava que a pessoa estava em pecado. Podia ser algo que aconteceu com a pessoa, não era pecado, mas ela não podia participar dos cerimoniais, porque aquilo que aconteceu era considerado uma impureza e ela precisava então esperar aquilo passar. Vamos ver alguns exemplos. Vamos então para os exemplos de cerimonialmente impuro dentro da Bíblia. Bom, um exemplo interessante que eu coloquei até no início desse estudo é uma mulher que estava, por exemplo, com um descontrole na sua menstruação. E essa mulher, ela estaria então com sangramentos frequentes e ela estava então, nesse caso, cerimonialmente impura. Não podia participar dos rituais, das festas, de uma série de coisas. Ela não podia. Esse era o caso, por exemplo, daquela mulher que Jesus curou quando ela tocou na orla de suas vestes. Ela tinha um sangramento já há muitos anos. É o texto que nós vimos então no início desse estudo, que eu não vou ler de novo, a gente já leu lá no começo. Uma mulher desregulada ali no seu fluxo menstrual. Essa mulher deveria aguardar certo tempo após estar curada desse problema. E então ela poderia participar de novo, ou seja, estaria novamente cerimonialmente pura. Observe como a lei diz em Levítico 15, 28. Porém, quando lhe cessar o fluxo, ou seja, quando acabar esse fluxo de sangue, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Presbítero, para que servia essa lei? Essa era uma lei que protegia essa mulher. Pense comigo, como uma mulher naquela época, sem, por exemplo, as tecnologias que nós temos hoje, que ajuda bastante a mulher na sua menstruação, em sangramentos, sem uma medicina mais avançada como temos hoje, imagine a situação dessa mulher. Essa lei livrava essa mulher de certas obrigações que constavam na lei por aquele período. E também, obviamente, mantinha a saúde da comunidade, porque um sangramento assim desregulado podia indicar uma doença contagiosa. Então a lei, evidentemente, aqui era protetiva para a mulher e também para a saúde. Mas, presbítero, a sociedade trazia um peso muito grande sobre essa mulher. Sim, porque distorcia os objetivos da lei. Nós temos de lembrar que nós estamos falando aqui de tempos onde havia muita dificuldade de manter uma higiene em casos como esses. Então observe que a lei, ela não tem aqui um objetivo de pesar a mão sobre essa pessoa. A pessoa não estava em pecado por ter um sangramento. Era uma lei protetiva para a mulher, para a comunidade, para manter tudo ali organizado em um tempo que nós não tínhamos uma medicina tão avançada. Mas vamos ver mais exemplos. Um outro exemplo dessa pureza cerimonial exigida era referente às leis alimentares. Por exemplo, alguns animais não podiam ser comidos e comê-los constituía trazer impureza para si. Observe que em Levítico 11:47 diz que Deus estabeleceu essa lei para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Nesse caso, o objetivo dessa lei era diferenciar o povo de Israel das outras nações, ok? Que comiam ali determinados animais. Israel seria diferente e Deus estabeleceu então essas leis. Obviamente, quando alguém quebrava essa lei, aí era um pecado, estava contrário àquilo que Deus estabeleceu e havia um tempo ali em que ele estava imundo. Podemos citar também doenças como a lepra e outras doenças de pele que também deixavam as pessoas cerimonialmente impuras. Isso está lá em Levítico capítulo 13 e 14. Temos uma lei então aqui também protetiva da pessoa e da comunidade diante de doenças contagiosas. Outras coisas também muito comuns na lei sobre impurezas, sobre coisas que deixavam a pessoa cerimonialmente impura, era tocar em fluxos corporais, como por exemplo o sêmen, ou tocar em um morto, também deixava a pessoa impura por certo período de tempo. Ela tinha que se lavar, por exemplo, quando teve uma relação sexual. Eram leis de higiene que buscavam então
à saúde. Esses exemplos demonstram que Deus se importava com todas as áreas da vida da pessoa e que deveria haver uma observação criteriosa por parte de cada um para que o culto prestado a Deus fosse agradável. Era uma forma, então, de abençoar pessoas que estavam passando por problemas difíceis e não podiam cumprir as exigências da lei e também de proteger a comunidade. No caso de pecados e outras coisas, eram ali oportunidades para a pessoa se purificar, se arrepender e então voltar a prestar um culto agradável a Deus. Deveria haver pureza exterior e também interior na prática do culto a Deus. Tudo isso porque Deus é um Deus santo e ele estabeleceu então regras que deveriam ali ser cumpridas para que ele ficasse então agradado, para que ele se agradasse. Quebrar essas regras deixava as pessoas cerimonialmente impuras. Ok, mas e hoje em dia? Presbítero, hoje em dia, se uma mulher estiver menstruada, ela está impura? Ela não poderia estar, por exemplo, na igreja? Vamos entender isso. Após a vinda de Jesus Cristo, esse tipo de lei cerimonial, elas tiveram ali um cumprimento que nós chamamos de cumprimento pleno. Ou seja, nós não mais observamos. Isso porque todos esses rituais da lei, de sacrifícios, eles foram ali terminados por causa da obra de Cristo. Na época de Cristo, se vivia muito a exteriorização da lei. Existia muito isso ali no Velho Testamento. Tudo ficava muito no campo ali, no campo exterior, no campo dos rituais, no campo da cerimônia. Por exemplo, fariseus e líderes religiosos foram muito criticados por conta disso, por conta de focar muito o aspecto exterior. Jesus focou mais no aspecto interior da lei, ou seja, em como a impureza do pecado atinge o coração e isso sim nos torna impuros diante do Senhor. Nós sabemos que o ser humano pecaminoso está sempre contaminado pela impureza do pecado que o afasta do Senhor. Assim, as leis cerimoniais elas apontavam para Cristo, aquele que traria a pureza total e plena à vida de seus servos através do seu sacrifício perfeito. Jesus Cristo, então, ele quebrou ali muitos rituais que eram feitos, ele mudou isso porque ele cumpriu todos esses rituais nele, no seu sacrifício. Então, por exemplo, não haviam mais os rituais de levar animais para serem sacrificados e outros rituais que caíram porque Cristo os cumpriu. Então hoje o nosso foco é andarmos em Cristo, que nos purifica e nos torna aceitáveis na presença de Deus. 1 João 1,7 nos ensina o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, não temos mais aí necessidade dessas leis sobre cerimonialmente puro e impuro. Isso ficou no Velho Testamento. Hoje, sabe algo que deixa a gente impuro? O pecado. E o que resolve? Arrependimento, confissão, conversão. É assim que funciona então no Novo Testamento. Então uma mulher menstruada pode ir na igreja sem problema, óbvio, né? Vamos ser sempre higiênicos para que a gente alcance ali também uma boa saúde, que Deus também se agrada disso. Vou deixar para você aqui nos comentários o link do nosso curso. Dá uma olhadinha na página. Quem sabe Deus não está chamando agora você para participar desse projeto. E agora, já que nós falamos que a maior coisa que nos deixa impuro é o pecado, pare de cair em pecados frequentemente. Eu vou te dar aqui a receita para você vencer esse tipo de pecado que você cai frequentemente. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.